Muito bem, pessoal. Então vamos dar continuidade na resolução da prova do concurso da Câmara Municipal de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Esse concurso que foi realizado pela Banca Fundatec. Se tu quiser acessar a prova, o link está aqui na descrição do vídeo. Nessa questão, nós vamos falar sobre um conteúdo que cai bastante nos concursos, uma questão super importante, que fala sobre o conjunto imagem de funções do segundo grau. Vamos nessa? Então, a questão 13 diz o seguinte: o conjunto imagem da função do segundo grau f de x igual a x² menos 1 é. Antes da gente começar, vamos relembrar o que é a imagem de uma função. Então, a imagem de uma função é o conjunto dos valores das ordenadas, ou seja, do eixo y, resultante da aplicação da função f de x. Então, para a gente determinar a imagem de uma função, é preciso que a gente olhe para o eixo y. E para isso, a gente precisa esboçar o gráfico da f de x. E para esboçar esse gráfico, a gente precisa analisar os coeficientes a, b e c. Olhando para a forma geral de uma função de segundo grau, que é f de x igual a ax² mais bx mais c, podemos perceber que o coeficiente a é aquele que acompanha o x². O coeficiente b é aquele que acompanha o x e o coeficiente c é o termo independente, ou seja, é aquele que está sozinho na função. Agora vamos olhar para a nossa função, para a nossa f de x. Quem é que está do lado do x² na nossa f de x? Não tem ninguém, né? O x² está sozinho. Se ele está sozinho, é porque quem está do lado dele é 1, porque o 1 não precisa aparecer. Uma vezes x² é igual a x², beleza? Então, o a é igual a 1. E quem é que está junto do x? Poxa, Fernanda, não tem x na função. Exatamente, o x não está ali, não está aparecendo. Se ele não está aparecendo, é porque quem acompanha ele é 0. 0 vezes x é 0, né? E aí 0 não precisa aparecer ali. Portanto, o nosso coeficiente b é igual a 0. E o c? Quem é que está sozinho ali na nossa função? O menos 1, né? Então, c é igual a menos 1. Agora que a gente já sabe quem são os coeficientes da nossa função, vamos analisá-los um a um. O coeficiente a, ele vai nos dizer se a concavidade da parábola está voltada para cima ou se ela está voltada para baixo. Quando a é maior que 0, temos a concavidade da parábola voltada para cima. Quando a é menor que 0, temos a concavidade da parábola voltada para baixo. Nesse caso, o nosso a ele é maior que 0, portanto, a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente b é igual a 0, isso quer dizer que o vértice da nossa parábola vai estar exatamente em cima do eixo y. E o coeficiente c é exatamente o ponto onde a parábola vai estar cortando o eixo y. Dito isso, podemos então esboçar o gráfico da nossa f de x. Ela vai ser mais ou menos assim. Concavidade voltada para cima, o vértice exatamente em cima do eixo y e cortando o eixo y exatamente no ponto menos 1. Agora, olhando para esse gráfico, vocês concordam comigo que a partir do menos 1 para baixo, ou seja, do menos 1 para o infinito negativo, não existe função embaixo do menos 1? Portanto, se não existe função embaixo do menos 1, o nosso conjunto imagem não existe lá embaixo do menos 1, né? Ele vai estar existindo do vértice do menos 1 para o infinito positivo. Portanto, o conjunto imagem da nossa função, ele vai do menos 1 até o infinito positivo. De uma maneira geral, o conjunto imagem de uma função vai do y do vértice até o infinito positivo quando o coeficiente a é maior que 0. Então, o conjunto imagem da nossa função vai do y do vértice, que é menos 1, até o infinito positivo. Portanto, a resposta da nossa questão é letra A, alternativa A. Mas e por que é A e não a B? Porque na B também tem do menos 1 até o infinito positivo. Então, vamos olhar para as duas alternativas e perceber qual que é a diferença delas, tá? Na letra A, o menos 1 está ali com um colchete, e na letra B, com um parênteses. E aí a gente vai precisar lembrar dos conceitos básicos dos conjuntos e lembrar que o colchete ele é utilizado quando temos intervalos fechados e o parênteses quando temos intervalos abertos. E aí eu te pergunto, ali no menos 1, o conjunto imagem ele é aberto ou ele é fechado?
Reformulando a pergunta, o menos 1, ele pertence ao conjunto imagem da função ou ele não pertence ao conjunto imagem da função? E aí, para responder isso, é fácil. A gente faz a pergunta, existe função no ponto y igual a menos 1? Para ter certeza, pega o menos 1, coloca lá no lugar do y na função, coloca lá no lugar do f de x da função e encontra um x. Se tu encontrar um x, é porque existe. Substituindo o menos 1 lá no lugar do y, lá no lugar da f de x, a gente vai encontrar x igual a zero. Ou seja, existe um x. Existe função lá no ponto menos 1. Então, o menos 1, ele pertence sim ao conjunto imagem da nossa função. Afinal, ele é o ponto do y no vértice, certo? Então, o intervalo, ele é fechado no menos 1. Porque se ele fosse aberto no menos 1, nós estaríamos dizendo que o menos 1 ele não faz parte da função, que no ponto menos 1 não existe função. Mas a gente sabe que existe. Portanto, não é a letra B a nossa resposta. A nossa resposta é a alternativa A. Beleza, pessoal? Com isso, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma questão. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pergunta aqui para mim que eu vou te responder, ou me manda um e-mail, ou me manda uma mensagem lá no Instagram, não tem problema, me pergunta que eu vou te responder, beleza? Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e não sai daí, porque a próxima questão tá começando.